Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução a teste de aderência? Vamos começar supondo que a gente faça o lançamento de uma moeda. E toda vez que a gente lança uma moeda, a gente pode obter tanto cara quanto coroa como resultado, certo? E o esperado é o quê? Que a gente tenha 50% de chance de obter cada um desses resultados, correto? Beleza, mas aí supõe que quando eu jogo minha moeda, eu obtenho isso aqui, ó. Eu tiro várias caras e pouquíssimas coroas. 8 caras e 2 coroas. Seria estranho, certo? Você poderia começar a duvidar, por exemplo, que a sua moeda é uma moeda normal, ou será que ela está viciada? E como é que você pode provar esse ponto? Como é que você pode bater na mesa e falar, essa moeda está ou não está viciada? Galera, para fazer esse tipo de prova, esse tipo de questão, a gente vai usar testes de aderência, que é a matéria aqui da nossa aula. E esse teste vai fazer o quê? Ele vai verificar se o número de vezes que uma situação ocorre está dentro do esperado. Ou seja, se a prática de um experimento está dentro da teoria da probabilidade dele. Nesse caso seria o quê? Se o número de caras que a gente obteve está ou não dentro aí desse limite esperado na teoria do lançamento de uma moeda. Beleza? Mas o que a gente tem que fazer para realizar esse teste? Primeiro, a gente vai usar testes de hipóteses, construindo duas hipóteses. A primeira, nossa hipótese nula. E ela vai ser sempre o esperado. Como assim? O esperado, o normal, o que acontece no mundo onde tudo é perfeito. Nesse nosso caso da moeda seria o quê? A probabilidade da cara ser igual à probabilidade da coroa, certo? Ou seja, a nossa moeda não é coroa. Vou botar assim para ninguém confundir. Ou seja, a nossa moeda não é viciada. Isso é o esperado, não é o normal. Beleza. Então, essa vai ser a nossa primeira hipótese. E qual vai ser a segunda? Vai ser a hipótese alternativa, que vai sempre ser estranha. O que é estranho nesse caso? A probabilidade da cara ser diferente da coroa, certo? Isso daqui não é o normal, isso daqui seria uma moeda viciada. Beleza. E agora que a gente, depois de construir nossas hipóteses, o que a gente vai fazer? Como a gente vai decidir entre elas? A gente vai usar um tal de teste de Q quadrado. Que negócio é esse, Carol? Calma, vamos com calma, vamos falar direitinho sobre ele, mas antes vamos discutir melhor o que é Q quadrado, né? Q quadrado, gente, essa letrinha grega aqui é o Q, ó, ao quadrado, é a notaçãozinha dele, e Q quadrado nada mais é que uma distribuição, que nem a distribuição da normal, a TD Student, todas essas que a gente já viu, beleza? E que nem essas duas que a gente já viu, ela é uma distribuição que vai estar associada a uma tabela, beleza? E que tabela é essa? Eu trouxe ela aqui, ó, para vocês verem. Ela é muito grande, não vai caber toda na tela, mas se vocês entenderem aqui, essa parte já é o suficiente. Reparem que é uma tabela com dois parâmetros, ó. Essa primeira linha é um tal de Vzinho, primeira coluna, desculpa, é um tal de Vzinho, e essa primeira linha aqui é um tal de Pzinho. Mas quem são esses parâmetros? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Parâmetro grau de liberdade, ou seja, o nosso Vzinho, isso aqui, que nem a gente tinha na TD Student. Lá a gente fazia N-1, lembra que N era o número da amostra? Aqui a gente vai fazer S-1, sendo S o número de resultados possíveis. No caso do lançamento da moeda, por exemplo, S seria o quê? 2, certo? Porque a gente pode ter cara ou coroa, são os dois resultados. Então, o nosso grau de liberdade seria 2 menos 1, que dá 1, beleza? E o nosso outro parâmetro, que é a primeira linha aqui, o Pzinho, a gente vai chamar de nível de confiança, que nem a gente trabalhava antes, lá em dimensionamento da amostra, intervalo de confiança, lembra? Vai ser sempre o alfa, que a questão der pra gente, menos 1, sendo que o alfa é o nível de significância, beleza? Nível de confiança é o P, significância é o alfa, não pode confundir. E a notação que a gente vai usar para procurar aqui as coisas nessa tabela é essa aqui, ó. A gente vai botar o Q quadrado como índice. A gente vai ter o alfa, que é dado pela questão, e o grau de liberdade. Então, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual que é o valor desse Q quadrado, ó, para esse alfa, 0,25 e 3 graus de liberdade. Como que a gente vai achar isso na tabela? Gente, alfa não é o parâmetro, não pode confundir, o parâmetro é o P. E quem é o P? O complementar de alfa, ou seja, 1 menos alfa. 1 menos 0,25,
0,75, certo? Então, já achamos aqui nosso P. E o nosso V vai ser quem? 3, grau de liberdade já está certinho. Cruza o valor na tabela, como a gente sempre fez, e a gente saberia que o nosso Q quadrado vale isso aqui, beleza? Tranquilo. Agora que a gente já deu uma olhada melhor na tabela, vamos falar sobre o teste propriamente dito. Que é isso aí que a gente vai usar para fazer aí, decidir entre as nossas hipóteses. O teste de Q quadrado é um teste que a gente obtém a partir dessa distribuição, que vai calcular para a gente quão distantes os valores da teoria estão dos valores da prática. Ficou meio abstrato, mas a gente vai melhorar isso aí. Vamos ver. Ó, o teste Q quadrado vai ser calculado por essa fórmula aqui. O nosso Q quadrado vai ser o somatório desse negócio todo. Mas que negócio é esse? Ó, e aí, calma, uma coisa de cada vez, ó. O Szinho, como a gente acabou de falar, é o número de resultados possíveis. No nosso caso é o quê? 2, né? Como a gente já comentou, cara e coroa. Esse OI vai ser o quê? O número de casos ocorridos. E o nosso EI é o quê? Número de casos esperados. Tá muito estranho, muito genérico? Eu sei, mas não vai mais ficar, porque agora a gente vai fazer aí no nosso exemplo e ver o que é exatamente esse OI e esse EI. Vamos voltar aos casos das moedas, mas vamos expandir ele, ó. Vamos fazer 100 lançamentos ao invés de 10. E vamos supor que a gente obteve 63 caras no lançamento e 37 coroas. Então, como é que a gente ia calcular o nosso Q quadrado? Que a gente já sabe a fórmula e sabe que o nosso S é 2, cara e coroa. Bom, vamos construir então esse somatório, né? Vai ser um somatório de 2 termos, certo? Vamos começar fazendo para cara. OI, casos ocorridos. Lembra? Quantas caras ocorreram? 63. Beleza. Então, OI menos EI, casos esperados. Quantas caras eram esperadas de acontecer? Metade do total, certo? Não é 50% de chance? Então, a gente esperava 50 caras. Isso aqui ao quadrado, certo? Dividido por EI de novo, que a gente acabou de ver que é 50. Show, já foi a parte do somatório para cara. Agora vamos fazer para coroa. Somatório. E agora, casos ocorridos para coroa, 37, ele deu pra gente. Menos esperados para coroa, 50 também, certo? É metade, metade aqui nesse caso. Então, ao quadrado e divide por EI, que também é 50. Então, fazendo essa conta aqui, ó, a gente obtém 76. Desse jeitinho aqui. Esse é o nosso Q quadrado no teste. Show? Mas aí, se vocês me perguntarem agora, Carol, então, com esse valor de Q quadrado calculado, eu já posso decidir o resultado do teste? Pode. E como que a gente vai fazer isso? Comparando o Q quadrado que a gente calculou com o Q quadrado teórico, que está lá na nossa tabela de distribuição. E vai ser essa comparação aqui, ó. Se o Q quadrado que a gente calculou for maior ou igual que o Q quadrado da tabela, a gente vai rejeitar a hipótese esperada, ou seja, o HO, e aceitar a hipótese estranha. Como assim? Vamos ver melhor agora com o nosso exemplo, ó. Continuando o exemplo das moedas. A gente já calculou o Q quadrado pelo teste, que deu isso aqui. A gente sabe que S é igual a 2. E vamos supor que o enunciado pra gente pede alfa igual a 5%, ou seja, 5% de significância. Então, a notaçãozinha do Q quadrado que a gente vai procurar é essa aqui, certo? Alfa e o quê? S menos 1. 2 menos 1, que dá 1. E isso aqui significa o quê? Na tabela, a gente vai procurar pelo quê? A gente vai procurar V igual a 1, certo? Grau de liberdade, já tá certinho. E P igual a 1 menos o que tá aqui, certo? 1 menos alfa, que dá pra gente 0,95. Então, vamos pegar nossa tabela e ver o que é isso. V igual a 1 tá aqui. P igual a 95 tá aqui. Então, ó, cruzando os valores, o nosso Q quadrado com esses índices vai ser igual a 3,841, certo? E agora é só comparar. Quem que é maior? Esse valor aqui tabelado ou o valor que a gente achou, fazendo a conta? O valor que a gente achou é maior que o valor de Q quadrado tabelado. Qual a conclusão que a gente pode chegar, então? A gente aceita H1, a gente aceita a hipótese estranha
e rejeita a hipótese esperada. E qual é a hipótese estranha? Que as probabilidades de cara ou coroa são diferentes, ou seja, a nossa moeda é viciada. Olha só, polêmica. Alguém sabotou aí essa moeda pra gente. É isso, galera. Aqui a gente acabou de fazer teste de aderência, introdução ao teste de aderência. Mas vamos agora fazer um recapitulando, que foi muita informação de uma vez só. Olha só. Teste de aderência. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o teste Q quadrado como uma tomada de decisão. E aí, a gente vai obter isso aqui, ó. A gente vai calcular um Q quadrado e se ele for maior ou igual que o Q quadrado tabelado, a gente aceita a hipótese estranha. E se ele for menor que o Q quadrado tabelado, a gente aceita a hipótese esperada. E não pode esquecer quem é quem, ó. Esse aqui vai ser o tabelado, onde o alfa é dado pra gente. E esse aqui vai ser dado por aquele somatório, aquela formulazinha que a gente viu. É isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.